Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Dark Zona. Hoje iremos contar a vocês um relato sobre possessão. Vocês acreditam que pode ser um ser maligno adentrar em nosso corpo? Vocês já presenciaram alguma possessão? Venha comigo nesse relato assustador, mas antes não esqueçam de deixar o like e compartilhar. Eu me chamo Dalila e vou contar essa história incrível e assustadora para vocês. A possessão. João era um jovem de 15 anos, de família religiosa. Todos os domingos ele frequentava a missa acompanhado de seus pais. Ele era um rapaz educado, estudioso e nunca havia se metido em nenhum tipo de confusão. Até que um certo dia conheceu uma garota que chamava-se Maiara. Ela era o oposto de João, pois bebia e usava drogas, gostava de frequentar o cemitério à noite e profanar as sepulturas. Tirava sarro dos mortos que ali descansavam. Logo João, um garoto ingênuo, se apaixonou por ela, que era uma garota bem bonita, porém vivia metida em encrencas por onde passava. João começou a acompanhar a garota nos cemitérios à noite. Logo estava bebendo e usando alguns tipos de droga com frequência. Uma certa noite, estava no cemitério e a garota baixou um aplicativo em seu celular que afirmava ter contato com o mundo dos mortos. No aplicativo, você somente deveria colocar o nome completo de determinada pessoa e sua data de morte. Após baixar o aplicativo, a garota procurou por uma sepultura, a mais sinistra que encontrou. Não havia nenhuma cruz ou símbolo religioso conhecido. Parecia haver uma espécie de anjo em cima dela, mas nenhum parecido com a crença cristã. Pois certamente aquela sepultura era de uma seita diferente. O anjo da estátua montava um cavalo preto e segurava um tridente no lugar de uma espada. Parecia que ele tinha 2 pequenos chifres em sua cabeça. Logo, os jovens pegaram um nome naquela sepultura, que havia uma foto de um homem de meia idade, com cabelos longos e bigode. O seu primeiro nome era Vladimir e havia morrido em 1879. Em seguida, inseriram os dados no aplicativo e começaram a fazer perguntas. Primeiramente, perguntaram se havia alguém ali, e prontamente o aplicativo respondeu que sim. Os jovens perguntaram quem estava ali, e o aplicativo respondeu que era exatamente a pessoa que eles haviam invocado. Os jovens resolveram perguntar como um homem havia morrido. Ele nada respondeu. Em seguida, eles perguntaram se o homem era um espírito bom ou mau. Prontamente, ele respondeu não ser um espírito. Os jovens então perguntaram o que ele era. O homem respondeu que era um anjo caído, um demônio, que havia tomado o corpo de Vladimir, que fazia parte de uma seita satânica e que havia se oferecido ao príncipe das trevas. Disse que ainda que estava à procura de outro corpo para poder vagar sobre a terra. Neste momento, os jovens ficaram apavorados e o homem disse que possuiria o corpo de João, mas somente quando ele estivesse dormindo seria possível. Imediatamente, os jovens desligaram o celular e excluíram o aplicativo. Retornaram para suas casas
assustados. João resolveu não dormir durante a noite, com medo de ter seu corpo possuído por aquele demônio. Maiara ficou conversando com ele pelo celular, até umas 2:30 da manhã. Maiara pegou no sono e não respondeu mais as mensagens de João, que também já estava com muito sono. Por volta das 3 horas, ele sentiu um forte cansaço e dormiu. Um forte cheiro de queimado tomou conta da casa de João. A sua mãe acordou com barulhos que vinham de seu quarto. Quando ela abriu a porta, teve uma experiência assustadora. João estava preso ao teto de seu quarto, como se fosse uma aranha. Falava frases em outro idioma. Logo, a sua mãe percebeu que ele estava possuído. Acordou seu marido e imediatamente telefonaram para o padre da igreja que frequentava, que imediatamente se dirigiu até a casa. Mas neste momento começa o relato assustador de um exorcismo relatado por um padre. Após receber a ligação da família, o padre imediatamente entrou em seu carro e dirigiu-se no sentido da casa da família de João. No momento em que ele passou por uma encruzilhada no meio de uma pequena estrada, os 4 pneus do seu carro estouraram. Ele ainda estava longe de casa. Teria que caminhar por cerca de 2 quilômetros. No entanto, em que ele desceu de seu carro, carregando a sua Bíblia e batina, ele foi surpreendido por um homem de chapéu preto e olhos avermelhados. Ele começou a rezar e neste momento o demônio desapareceu de sua frente. Ele caminhou bastante e ao chegar na rua da casa de João, ele já podia ouvir diversos gritos. O quarteirão inteiro estava sem energia e em seguida ele bateu na porta e foi atendido por sua mãe, que estava com o rosto pálido. Ela não dizia nada, apenas chorava muito. Ao entrar na casa, o padre pediu para que os pais de João o ajudassem a amarrá-lo na cama e, após isso, que deixasse o quarto, pois o advertiu que o demônio era mentiroso e usaria todos os seus artifícios para entrar na mente de qualquer pessoa ou possuir outro corpo. O padre iniciou todo o ritual de exorcismo, rezava e jogava água benta sobre o corpo de João, que se contorcia e gemia de dor. Ele falava diversos palavrões, ofendendo o padre em latim, grego e aramaico. Neste momento, João conseguiu arrebentar a corda que amarrava uma de suas mãos e deu um forte soco no padre, que caiu no chão atordoado. Porém, continuou com toda a sua fé o ritual de exorcismo. Após muitas horas, o padre saiu do quarto, exausto. Os pais de João esperavam aflitos na sala. O padre disse que havia conseguido expulsar o demônio do corpo de João, mas perguntou aos pais dele quem seria a pessoa de nome Maiara. Eles disseram que era uma amiga de João, que havia conhecido há pouco tempo, que nunca aprovaram tal amizade, pois sabiam que ela era usuária de drogas e muito rebelde. O padre disse que o demônio falava esse nome de forma insistente, dizendo que ela teria o invocado, que estaria abandonando o corpo de João para possuir o corpo de Maiara para sempre. No dia seguinte, João não se lembrava de nada do que havia ocorrido. Logo cedo, por volta das 7 horas da manhã, ele recebeu uma ligação de Maiara, que disse para ele a encontrar-se no cemitério, pois ela afirmou que havia descoberto uma forma de acabar com aquela maldição. Imediatamente, ele foi encontrar com ela. Os seus pais ainda estavam dormindo. Ao entrar no cemitério, percebeu que ela estava em frente à sepultura que havia visitado e profanado no dia anterior. Ela estava de costas, trajada numa roupa toda preta e um chapéu sobre a sua cabeça.
João chamava pelo seu nome, porém ela nada respondia, permanecendo de costas o tempo todo. Ao aproximar-se dela e tocar o seu ombro, ele recebeu uma facada em seu peito, que o matou de forma instantânea. A polícia logo chegou ao local e prendeu Maiara. Logo após, descobriram que ela havia matado toda a sua família com a mesma faca que matou João. Jamais ela assumiu ou lembrou da sua identidade novamente. E atualmente cumpre pena em um manicômio judicial e passa por sessões de terapia todos os dias. O médico que cuida dela disse que ela tem um distúrbio de personalidade e que assumiu a personalidade de um homem que não se lembra de chamar-se de Maiara, nem de nada sobre seu passado. Os médicos jamais acreditaram que ela estaria possuída. Hoje, ela toma muitos medicamentos para ficar menos agressiva. Às vezes, os médicos precisam sedá-la para que ela não machuque o seu próprio corpo. Mas o intrigante dessa história é que sempre que alguém lhe pergunta qual o seu nome, ela responde que se chama Vladimir. E aí, pessoal, gostaram do relato? Deixe no comentário se vocês já presenciaram algo parecido. E não esqueçam de fortalecer, deixando um like, compartilhando. E aqueles que não forem inscritos, se inscreva. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo Dark Zona Relatos.